Live agora. Amém. Bom, vamos lá, né? Se você está chegando agora, nós estamos na segunda aula, bem, se assim podemos dizer, sobre o sacerdócio de Enoque. Nós estamos falando sobre a figura de Enoque. Na verdade, nós viemos estudando sobre os heróis da fé, sobre a fé, e nós chegamos na figura deste cara impressionante, chamado Enoque, e o tipo de sacerdócio que ele exerce. E eu tenho ensinado a galera aqui, e até trazido clareza e mais profundidade para alguns sobre o tipo de sacerdócio que eu exerço e que muitos que caminham comigo exercem, e até alguns exerciam sem saber. Ontem acabou a live, o próprio pastor Mateus, que ontem eu falei da música dele, estava espantado com algumas informações de ontem. O sacerdócio de Enoque, como ontem eu gastei um tempo explicando sobre alguns, eu não aprofundei no sacerdócio de Zadok, em alguns outros tipos e figuras de sacerdote que você vê na Bíblia. Mesmo assim, depois você que perdeu, assista lá e você vai ver os tipos que eu dei ali de sacerdócio que existia, e começamos a falar sobre o sacerdócio de Enoque, um sacerdócio que aponta para a adoração extravagante, para a entrega, né? É um sacerdócio como eu gosto de chamar, um sacerdócio de apaixonado, um sacerdócio assim, de se deixar levar. É um sacerdócio de rendição. É um sacerdócio daqueles que se rendem, que se entregam. E nós vamos falar, a partir de agora, sobre marcas desse sacerdócio e coisas que acontecem dentro dele. E, para isso, claro, nós vamos usar a história de Enoque, o pouco que temos, e você vai se impressionar com, na verdade, o quanto temos do pouco que temos. Porque, na verdade, parece que é pouco, mas temos muito no pouco que temos. Como eu disse ontem, aquilo que na Bíblia parece pouco, carrega muito. Carrega muito. E o pouco que se fala nos poucos versículos, que não gastaria uma página de um livro, tudo que tiver sobre Enoque na Bíblia, dá para fazer uma enciclopédia de assuntos sobre o que tem para dizer. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, vamos para Efésios 1:9. A minha Bíblia já está aberta aqui. Deixa eu até pegar meu marca-texto, que eu preciso deixar esse texto bem... o que é isso? Rapaz, a Zoe chupou meu marcador. Eu fui passar aqui, que saiu com gosto. Vamos lá. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Só esse texto aqui, nem vou ler o contexto, mas fica com esse texto aqui. Bom, dentro do sacerdócio de Enoque, a primeira coisa que você precisa entender é sobre o nome Enoque. O nome Enoque, ele significa início, iniciar, dedicar-se, consagrar-se. Uau! Isso é poderoso. Porque, gente, se nessas aulas eu me perder, no outro dia eu me acho, tá? Porque é difícil falar desse tema e eu não dar uma chapadinha. Eu tento ser só um mestre e falar aqui de uma forma consciente, mas é que esse assunto, ele me arrasta, eu me embriago. Ele me deixa bêbado de vez em quando, de tão maravilhoso que ele é. Mas vamos lá. A primeira coisa, como todo sacerdócio, você precisa ser iniciado no sacerdócio de Enoque. Eu vou falar sobre isso amanhã, sobre a iniciação nesse sacerdócio, como funciona.
Mas guarda a palavra início. E o início desse sacerdócio, diferente do de Levi, que era escolha, diferente, por exemplo, do sacerdócio católico romano, que você faz teologia e faz toda a parte que se exige de um padre, e começa ali, vai lá e você é ungido a padre, não sei como que é o termo que se usa para padre, ou vamos usar dentro do nosso segmento, você vai lá, cursa teologia, né? Você forma em teologia e você recebe um diploma de teologia e você é consagrado a pastor. E aí você está pronto para ser, na sociedade, um sacerdote. Você sabia disso? Qualquer pessoa que é formada em teologia pode ser um sacerdote. Então, se você quer ser um pastor, não precisa ficar ralando uma igreja, só estuda e abre a tua igreja depois. Que no Brasil é mais fácil. Só não sei se você vai ter unção, porque tem esses caminhos que são tipos de sacerdócio. No sacerdócio de Enoque, assim não funciona. Amanhã eu vou falar sobre isso. Mas, o que eu quero te falar é que todo sacerdócio precisa ser iniciado. Agora, o sacerdócio de Enoque, ele tem início não por informação. Ele tem início por contemplação. Começa a guardar isso aqui. E se está dormindo, começa a acordar. O sacerdócio de Enoque começa por aquilo que vejo, aquilo que sinto, aquilo que toco. Diferente de informações ou de convencimento, ele começa em um momento que você é tocado. Meu amigo, você precisa ser iniciado. E quando eu digo iniciado, você precisa ser tocado. E como eu sei disso? Porque a Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos, gerou Matusalém, andou Enoque com Deus. Gênesis capítulo 5, 21. Enoque, aos 65 anos, eu não sei o que aconteceu com ele, mas em algum momento, não fala que ele entrou numa igreja, não fala que alguém apresentou, só fala que ele passou a andar com Deus. Em algum momento, Deus teve um encontro com ele. Esse sacerdócio, ele não é informativo, ele é contemplativo. Informativo vem da palavra de informação, contemplativo vem da palavra de contemplar. Soliana, no sacerdócio do padre, no teológico, no sacerdócio levítico, você tinha que cumprir os mandamentos. Então, para cumprir um mandamento, você precisa estudar sobre ele, saber sobre tudo. Grace Kelly, para você ser uma freira, você tem que saber os mandamentos e cumprir os mandamentos. Mas no sacerdócio de Enoque, diferente, você não precisa saber nada, você precisa conhecer e ser conhecida. Conhecer uma pessoa e ser conhecida por ela e andar com ela. Esse sacerdócio, ele começa em um encontro que vai gerar intimidade. Esse sacerdócio, ele começa em um encontro com Deus. Não é te apresentado uma cartilha, não é te apresentado um conjunto de regras, não é te apresentado um conjunto de leis, Alex. É te apresentado uma pessoa. Seu nome é Jeová, ou Deus forte e poderoso, ou Senhor dos exércitos, ou Jesus. Chame-o como quiseres, desde que você o conheça. E este sacerdócio se dá início na intimidade, não no conhecimento. Tudo que você contempla, você se torna. Quando Adão foi feito, ele foi feito para contemplar Deus todos os dias. Por isso, todos os dias ele ficava mais parecido
Há estudos que mostram que você que passa de casais, né? Você não, que tem coitado aqui que está tentando casar ainda, mas casais que passam de 10 anos juntos, eles adquirem expressões e semelhanças. Por isso, casais que estão há mais de 10 anos juntos, e principalmente convivem muito tempo juntos, tem gente que confunde eles com irmãos, porque eles aderem o mesmo sorriso, as expressões faciais, o mesmo linguajar, porque a todo tempo um contempla o outro. E cientificamente, você é resultado do que contempla. Cientificamente, você é resultado do que te cerca, dos ambientes que te cercam. Então, o ambiente que te cerca e a pessoa que você admira te modela. Existe dentro do universo coaching psicológico uma coisa que se chama modelagem, que na verdade você se modela em alguém. Existem 3 pessoas que você admira e você se modela a partir delas. Isso na Terra. Então, isso tem a ver com o que eu estou falando. Um sacerdócio que contempla. Ele é diferente do informativo, Mateus. Porque um sacerdócio informativo, ele começa na busca por informações. O sacerdócio contemplativo, ele começa na intimidade. Ele começa na contemplação. Ele começa em eu quero conhecer mais de ti. Eu quero cumprir aquilo que Oséias diz, conhecer e prosseguir em conhecer. A palavra conhecer em grego, gnoskos, conhecer como o homem conhece a sua esposa, na intimidade mais profunda. Conhecer na palavra, no hebraico, tem a palavra, meu Deus, sumiu da minha cabeça agora. Bom, eu vou lembrar, que também tem a ver com ser um, estar um no outro. Então, o sacerdócio de Enoque, ele não começa com uma cartilha, ele começa com intimidade. Uau, isso para mim é demais. Porque quem caminha com isso nunca vai querer entregar para alguém um livro, vai querer entregar para a pessoa um caminho para conhecer alguém. Ele não vai apresentar um Jesus das páginas, ele vai apresentar um Jesus que está vivo, que ressuscitou. Bom, deixa eu te falar algumas coisas. Tua salvação te tirou do inferno. A salvação, ela te tirou do reino das trevas. A salvação te tirou das mãos do diabo. A salvação te tirou do dano da morte eterna. Só que você precisa ser iniciado no seu ministério sacerdotal e iniciado. Para isso, você tem que ir para dentro dos mistérios de Deus. Isso vai ficar um pouco mais complexo, então precisa da tua atenção. O sacerdócio de Enoque, ele fala de contemplação. Tudo que eu contemplo, eu me torno. Então, é um sacerdócio que vai além do véu. É um sacerdócio que, na verdade, começa com o convite de Deus para que você ande com ele e o conheça da maneira que ele é. Ok? Isso ficou fácil de entender. Agora, lembra do texto que eu li? O texto diz que nós precisamos entender os mistérios do propósito que está nele. Está lá. Depois confere. Efésios 1:9. Os mistérios do propósito que está nele. Aonde está o propósito? Nele. E onde está mistério? Uau! Então, para eu descobrir esse mistério, para onde eu preciso ir? O caminho dele, o caminho e o convite dele sempre foi: vinde
a mim, estejam em mim, se vós estiveres em mim. É como se o sacerdócio de Levi fosse um sacerdócio externo. Você fazia fora para Deus. Ou seja, você levava algo para um Deus que estava lá. Deus estava aqui, você se apresentava com algo para que Deus aparecesse e te desse algo, ok? O sacerdócio de Enoque é diferente, porque para andar com Deus, você precisa estar em Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para Enoque ter chegado a Deus, ele teve que ter conhecido o caminho. Não sei quando e nem como, mas em algum momento ele andou com Jesus. Então, me pergunte. O sacerdócio de Enoque é um sacerdócio extravagante que em qualquer momento ele é introduzido dentro de Deus. E ele é, a partir dessa introdução, é revelado a ele propósitos que Deus quer. Através da intimidade, os mistérios são revelados. Então, a intimidade é a primícia desse sacerdócio. Isso parte dos mistérios que estão nele, que somente a intimidade pode te dar. Ah, isso é demais, cara. Ainda temos 10 minutos, dá tempo. O sacerdócio de Enoque, ele não quer pagar preço, por exemplo, ele não quer dar coisas, ele quer participar de coisas. Quando ele vai dar, ele não dá para agradar, ele dá porque ele viu. Não faço a não ser o que vejo meu pai fazendo. O sacerdócio de Enoque é um convite à intimidade profunda, tão profunda, que você vai para o Yada. Agora eu lembrei o nome. Yada é um nome para conhecer em hebraico. Adão, Yada, Eva. Adão conheceu Eva. Quando você vai estudar a palavra conheceu ou conhecer na Bíblia, ela é Yada. E ela é usada tanto para conhecimento de sabedoria quanto para relação sexual, intimidade. E não estou dizendo que você vai ter relações com Deus, eu estou dizendo que Deus quer que você adquira níveis profundos de intimidade para que mistérios que estão nele sejam impartidos para você. Porque o que é a contemplação? Não é, pastor Mateus, algo que Deus pega e fala, Mateus, eu quero te dar. É algo que de tanto você vê, você recebe. É tirado, é impartido, é por frequência. Eu me sintonizo e aquilo que está nele pula para mim. E como em um mistério, o mistério é revelado. Então, aonde eu começo a minha iniciação? Você precisa ser iniciado no seu ministério. Lembra que eu disse aqui agora há pouco que você foi salvo? Se você não foi salvo, você precisa aceitar Jesus, querido. Agora, uma vez que você foi salvo, o que a salvação te trouxe? O que o evangelho da salvação te traz? Te tira do inferno, te tira do dano da segunda morte, te tira da mão do diabo, te tira da mão de outros deuses, te limpa, te transiciona do reino das trevas para o reino da luz, ok? Maravilhoso. Só que tem gente que para aqui e fica aqui. Nunca mais eu volto para as trevas, porque senão eu vou perder minha salvação. E vive uma vida evangélica nisso. Porém, o sacerdócio de Melquisedeque e de Enoque é um sacerdócio que Deus quer te iniciar para iniciar algo na terra. Enoque, iniciado
e dar início. É o que significa o nome dele. Então começa Deus te iniciando, Deus vai iniciar algo e através de você vai dar início a algo. Para isso, Deus precisa iniciar você, puxar você para Ele, revelar a você o que Ele quer para dar início a esse algo. Agora, isso está nele. A primeira iniciação começa nele. Você precisa ter um lugar nele. Oh, Jesus. Que eles abram o espírito para receber, porque serão tantas informações densas que na matéria e na cabeça não vai entrar. Só no espírito. Só no espírito vai entrar. Porque na cabeça e na matemática não entra. Há um convite de Deus para que você participe com Ele e nele de coisas celestiais. Eu vou adiantar uma coisa que eu vou falar lá na frente. Mas o sacerdócio de Enoque não é andar com Deus? Sim. Só me responde uma coisa. Onde Deus anda? E aí? Aonde Deus anda? Chuta. Na onipresença, né? Todo lugar. Amor. Ele anda em mim, anda comigo, no meu momento de intimidade. Para mim, ele anda assim. Ele não tem lugar. Ele está aqui, ó, em cada um de nós. Eu acredito que amor é o único caminho, né? Jesus diz isso, né? Todos estão certos e estão errados. Deus anda no mundo do espírito. Também. Tá certo e tá errado. Tá certo porque Deus anda em espírito. Tá certo porque Deus anda e se manifesta no amor. Tá certo porque Deus é onipresente, está em todos os lugares. E sendo assim, como a Kelly disse, ele se manifesta aqui, em todo lugar. Mas Deus anda aonde? Deus anda na terra? Sim. Mas Deus anda no céu? Deus anda na eternidade? Agora eu quero te perguntar, e você? Eu ando onde ele anda. A partir do momento em que eu busco a intimidade com ele, eu tenho que estar caminhando junto a ele. Então, aonde ele estiver, eu tenho que estar também. Deus, eu creio que ele é um Deus atemporal, né? Ele é de eternidade em eternidade. Então, a mesma eternidade que estava passada, para trás, é a mesma eternidade que está lá na frente. Então, a gente consegue ter essa dinâmica na vida da gente de trazer isso para nossa vida. De estar num lugar que ele está na frente, sem estar lá. Mais ou menos isso que eu creio. Também. O que eu quero que vocês entendam é o nível desse sacerdócio. Quando fala andar com Deus, parece simples, né? Mas e se andar com Deus é andar além dos tempos? É tão simples assim? E quando eu falo andar com Deus, é andar nas regiões celestiais. Tem gente que nunca exerceu esse sacerdócio, porque nunca andou nas ruas de ouro. Tá esperando a morte para andar no céu. Tem gente que aprendeu na igreja que só vai ver o céu depois da morte. Mas só que o sacerdócio de Enoque, ele entra e sai do céu quantas vezes ele quiser, porque Deus anda no céu, ele anda. Na verdade, ele é livre, porque ele anda onde Deus estiver andando. Se Deus estiver andando no inferno, ele anda no inferno. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás
comigo. Esse é um dos mistérios desse sacerdócio. Contemplação. Aonde tu estiver, ali eu estarei. Aí é que esse sacerdócio começa a bugar a mente de religioso. Porque as pessoas dizem, uau, que lindo. Porém, ele não tem efeito para quem não nasceu do Espírito. Porque se você não nascer do Espírito, você só vai ter informações, e ele não é informativo. E o que eu vou querer produzir em vocês nesses dias não é informação. É instigá-los a ir nesse sacerdócio que te mergulha dentro das regiões celestiais. Quem faz escola comigo, quem aprende comigo, não é assunto difícil. Já deram tour no céu, já conhece anjo, já... Porque eu exerço esse sacerdócio. Quem anda com Deus, conhece os lugares que Deus anda. Quem conhece os lugares que Deus anda... Bom, se eu for lá em Natal, a Grace, ela é guia turística. O que é um guia turístico? Conhece lugares, né? Tem um guia turístico, modo de dizer, né? Ela tem uma coisa de turismo. Mas, de qualquer forma, tem um conhecimento turístico do lugar. Eu não tenho. Se eu desço em Natal, eu sei ir na primeira praia que me aparecer. Eu não sei onde tem bug, eu não sei onde tem nada. Mas se eu tenho um guia que já andou, que já conhece, vai me mostrar. Esse é um dos mistérios de quem exerce esse sacerdócio. Ele contemplou, ele viu, então ele pode levar. Ele pode mostrar e ele pode liberar acerca do que vimos, do que ouvimos e do que apalpamos. Esse é o Evangelho de João. Essa é a carta de João. 1 João começa com essa fala. E este é o convite para esse sacerdócio. É um sacerdócio além do véu. Porque o sacerdócio de Levi pensa, era o véu aqui, você vinha até o véu, e alguém entrava para esses lugares e trazia informações de lá, ok? Mas alguém morreu no nosso lugar, derramou seu sangue, para que houvesse acesso novamente, para que pudéssemos ter ousadia para entrar e agora caminhar. Pastor, mas isso tá, entendo. Agora, a partir de Cristo, como todos somos sacerdotes, todos podem fazer isso. Sim, só que no de Enoque, quem entende esse sacerdócio é um pouco diferente, porque ele é extravagante, ele é consagrado, ele é rendido, ele é desesperado, ele é maluco para estar nos lugares que Deus está. Eu vou ensinar a vocês nos próximos dias qual tipo de sacrifício se faz nesse sacerdócio. Todo sacerdócio tem sacrifício. Todo. Gostando ou não. Ah, mas a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício. Sim, no contexto que Deus diz isso, é porque mais do que sacrifício, ele quer obediência. Então, no lugar de animal, o sacrifício era obediência. Sempre haverá um sacrifício. A forma é diferente. Mas qual é o sacrifício? Por exemplo, na Nova Aliança, o sacrifício que Romanos vai nos propor não é mais sangue de cordeiro e nem a nossa própria vida, a não ser que nossos corpos sejam entregues como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. É quando nós damos a nossa vida para adoração, ok? Isso é um tipo de sacrifício. Mas eu vou falar do sacrifício que o sacerdócio de Enoque exige. E por que as pessoas não vivem esse sacerdócio na totalidade e não vivem o tanto de coisas que eu vou te falar. Quais são os benefícios desse sacerdócio? O que esse sacerdócio derrama? O que esse sacerdócio atrai? Quais são os ambientes que ele libera? Quais são os tipos de coisas que ele libera? Então, são tantas informações que vai dar para bater a cabeça. Bom,
Acho que é isso. Acho que é isso. Amanhã nós vamos falar sobre ser iniciado. Nós vamos continuar aqui. Quero que Amanhã hoje não, tenha pastor. ficado Amanhã é quinta. isso, sexta-feira. Sexta-feira nós vamos falar sobre. Hoje nós falamos sobre a iniciação em Deus. Esse sacerdócio começa com alguém sendo levado para Deus, para andar com Deus, para estar com Deus. E esse alguém quer estar com Deus. Abre parênteses. Não tem como exercer esse sacerdócio sem ter tempo para Deus. Fecha parênteses. Então, ponto 1. Na sexta, eu vou falar sobre como você é iniciado nesse sacerdócio. Você é iniciado no número 1 em Deus. Deus te chama e ele te revela os mistérios dele. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na sexta e já entro na parte 2, que é, uma vez que você é iniciado no céu, você precisa ser iniciado na terra. Esse sacerdócio tem que ter iniciação na terra. Enoque foi o primeiro iniciado na terra. E a partir dele, várias pessoas. Mas vou falar sobre isso. Ok? Sexta-feira espero você para continuar estudando esse tema, que para mim está sendo maravilhoso. Espero que Vamos você. orar pela Isa. Vamos. Ô, Sheila, você está querendo mandar em mim, Sheila? Eu vou te dar ali uma Só secretariando só. Uma secretária aqui. Vamos orar. Levanta sua mão aí, estenda suas mãos para o alto. Espírito Santo, nós queremos abençoar a vida da Isa. E no nome de Jesus, Pai, continue a boa obra que o Senhor começou. E aquilo que o Senhor está fazendo, que complete a boa obra sobre a fé de todos que estão aqui, com cada porção que foi dada a cada um de nós, mediante a porção de fé que o Senhor derramou. Nós juntamos as nossas fés. O Senhor diz que o que 2 ou 3 concordassem seria ligado no céu. E nós concordamos que a Isa será 100% restaurada no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Tá certo?